Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, estou aqui com vocês nessa aula da IFA, juntamente com meu amigo e professor... Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Ian Souto, tá? E estamos aqui nessa jornada da IFA de Ciências Humanas, tá? Vamos ao objeto do conhecimento da nossa aula de número 2. Muito bem, a aula de número 2 tem como objeto de conhecimento os povos originários e como detalhamento nós temos organização territorial e cultural dos povos originários da Amazônia, não é isso, professor? Maravilha, né? E nesse momento você separa aí as suas canetinhas coloridas, o seu caderno, faça as anotações necessárias da nossa aula. Vamos então agora para a nossa aula, né? Vamos lá. Maravilha, né? Daremos início a essa nossa temática muito importante, né? Trataremos a respeito dos povos originários. E como vocês podem perceber, né, no nosso cenário, nós podemos perceber a diversidade, né, que os povos originários apresentam, né? A nossa Amazônia, não é isso, professor? Ela é um mosaico de culturas. É um mosaico de culturas. Nós temos aí várias culturas, né, que então habitam essa região, esse vasto território. Então a Amazônia é verdadeiramente um mosaico de culturas, uma rica tapeçaria, né? Lembra da tapeçaria que vai emendando panos e formando aquele lençol, né, com vários pedaços de pano? Então essa tapeçaria tecida pelas tradições, costumes e saberes de diversos povos indígenas, ribeirinhos e outros grupos, como por exemplo quilombolas, que aí também habitam. Essa diversidade cultural é o resultado da interação de diferentes povos, suas línguas, crenças, artes e modos de vida que se adaptaram e coexistem com a floresta, professor. Maravilha, né? Essa fala do professor Josino, ela é muito importante porque nos traz justamente esse aspecto do mosaico, né? Da diversidade que existe na Amazônia e entre os povos originários. Então, né, houve, com o passar do tempo, né, do estudo das histórias, das ciências humanas, um grande equívoco que foi, né, unificar esses povos e tratá-los como únicos, né? Mas compreenda que esses povos, sim, eles podem ser únicos, mas apresentam uma diversidade entre si, características sociais, características de lidar com o meio ambiente, com as suas relações sociais. Então, dentro da nossa aula, nós vamos abordar justamente esse aspecto diverso. Exatamente. Então vamos lá, continuar aí a nossa reflexão. Vejam lá, falamos então da Amazônia e vamos então contextualizar a Amazônia como território e como campo cultural, não é isso? Então vamos lá, professora, diga lá. Território e cultura, uma definição. Vamos então definir, né, esses dois conceitos que são fundamentais para que a gente possa entender depois a questão, né, dos povos, da diversidade desses povos que vivem aqui. Então o que é território? Território refere-se ao espaço socialmente construído e vivido, moldado pelas relações culturais e históricas de um grupo. Então território não é apenas um pedaço de terra, né, mas também um lugar com significados culturais, políticos, econômicos e simbólicos. Então, é muito importante a gente trazer essa definição de território, né, para além do espaço físico, mas ali no território também compõe o território toda essa questão da cultura, né, da diversidade, da questão econômica e dos símbolos que ali vive, né, professor? Maravilha, né? O professor Josino justamente traz esse conceito de território, né? Muito bem explicado por ele, que é justamente não apenas aquela demarcação delimitada, né, com fronteiras, mas como, né, as pessoas lidam com aquele espaço. E dentro dessa forma de lidar, trazemos também o conceito de cultura, que por sua vez ela é compreendida como um conjunto de valores, crenças, práticas e saberes que definem uma comunidade e lhe dão sentido dentro do território. Então nós estamos tendo contato com dois aspectos
fundamentais para compreender a relação não somente dos povos originários, mas das diversas sociedades de um modo geral, né? E esses dois conceitos vão pautar justamente essas relações, o conceito de território e o conceito de cultura. Exatamente. Então é dentro dessa visão que a gente vai trabalhar com a questão aí dos povos originários, né, e a sua diversidade cultural, né, e também étnica, né, desses povos. Um ponto importante, né, que é o nosso cenário. Né? Você já deve ter percebido aí que o nosso cenário, inclusive um cenário muito bonito, né, traz justamente, né, um mapa, o território do Amazonas, com uma característica muito importante culturalmente, que é o Boi Bumbá, né, o festival ali dos bois. Então você percebe justamente que o território ele está demarcado, né, mas apresenta também características culturais. Então essas formas de lidar que nós, seres humanos, em diferentes povos, né, lidamos com o território, com as suas práticas, culturas, crenças, tudo bem? Exatamente. Vamos então continuando aí. Né, vamos agora falar sobre a questão da Amazônia, mas a Amazônia é muito mais do que florestas, né, professor? A gente muitas vezes, quando fala de Amazônia, pensa só nessa grande floresta que está aí, e aí nós vamos ver então que a Amazônia é muito mais que isso. Olha lá, a Amazônia é frequentemente reduzida a um símbolo natural, pulmão do mundo, né? Uma imensidão verde a ser preservada ou explorada. Essa visão esconde o essencial. A Amazônia é, antes de tudo, um território humano, pulsante, onde culturas milenares e contemporâneas se entrelaçam, né, em meio a disputas, sonhos e reinvenções. Não é isso? Perfeito. Veja, naquele mapa que nós vimos lá, que estava no nosso cenário, né, que está naquele primeiro mapa do cenário, que mostra lá os bois bumbás do Amazonas, veja que é um momento contemporâneo, mas ele foi incorporado nessa cultura, a visão indígena, né, que esse folclore veio do Maranhão, né, lá é o Bumba Meu Boi. Aqui no Amazonas, em Parintins, ele foi então incorporado aí à cultura indígena, né? Então que bonito, para dizer como é que a cultura vai se inventando, reinventando, né? Perfeitamente, essa diversidade, né? É uma das palavras-chave, um dos conceitos-chave desse nosso momento, da nossa aula, é justamente diversidade. E olha, para além das árvores e rios, há cidades que fervilham, comunidades que resistem, né? Economias informais que sustentam justamente as vidas dessas pessoas que ali residem, né? Além dos saberes tradicionais que desafiam, inclusive, a ciência. Então você percebe justamente que a Amazônia ela está muito para além da floresta, né? Você precisa ter a concepção que dentro desse território existe uma diversidade, né, de seres humanos que estão unidos em comunidades, cidades, né, em povoamentos e que resistem com o passar do tempo, principalmente reverberando os seus saberes tradicionais. Muito bem. E aí nós vamos trazer um tema importante. A Amazônia é. O que a Amazônia é, professor? A Amazônia é um conjunto de laboratório, né, de convivência. Então é justamente a Amazônia é esse conjunto, é um verdadeiro laboratório de convivência entre indígenas, ribeirinhos, quilombolas, migrantes, né? E que também, nos dias atuais, né, no tempo atual, vive um processo de urbanização que pode ser considerado, né, um processo até que acelerado. Muito bem, mas a Amazônia também é um palco de conflitos, né? Porque nós temos aí o problema da grilagem, da mineração ilegal, disputas por infraestruturas, né? E o eterno dilema entre progresso e sustentabilidade, né? Progresso para quem, né?
Perfeitamente. Além de ser um celeiro, né, de futuros possíveis, como, por exemplo, a agroecologia, a bioeconomia, né, tecnologias sociais, que mostram que dá para, né, desenvolver-se, assim como manter, né, a floresta em pé. Vale ressaltar que nos dias atuais fala-se muito em créditos de carbono, né, em possibilidades de gerar um retorno financeiro a partir da floresta em pé. Exatamente. Aí fica uma pergunta, professor. Por que insistimos em falar da Amazônia só pela floresta e não pelas pessoas que a constroem todos os dias? Se queremos realmente debater seu destino, precisamos escutar quem vive nela, né? Não como guardiões da floresta, mas como protagonistas de suas próprias histórias. Perfeito, né? Então, perceber justamente que a Amazônia é um conjunto, não somente, né, dessa diversidade ecológica, ambiental, mas também da diversidade humana. A Amazônia, ela é formada não somente pela floresta, mas também por humanos. E é a partir de agora que vamos, né, nos debruçar um pouco mais a respeito dessa diversidade humana. Vamos lá. Povos originários que habitam a Amazônia, professor. Então, a Amazônia brasileira abriga uma imensa diversidade de povos originários, cada um com sua própria cultura, língua e território, não é isso? Perfeitamente, né? E agora nós vamos aqui, né, perpassar por algumas, vamos dizer assim, etnias, né? Vamos perpassar por algumas etnias importantes. Isso não quer dizer que só existirão aquela que iremos tratar agora. Não, nós separamos, né, algumas e iremos como podemos dizer, relatar, né, alguns aspectos justamente dessa diversidade. Então você vai perceber que iremos tratar a partir de agora de algumas etnias e das suas particularidades, tá bom? Exatamente. Vamos começar com os Yanomami, né, que apresentam uma população em média de 28 mil pessoas. Apresentam como língua, né, a língua Yanomami, tá? A localização fica, né, eles ficam localizados no norte do Amazonas, né, ali entre o Amazonas e fronteira com Roraima, e que apresenta, né, uma terra que é a terra indígena justamente dos Yanomami. Só que essa etnia, ela sofre bastante, né, com o garimpo ilegal, né? Então você compreende justamente que esse garimpo ilegal, ele contamina, né, principalmente os afluentes, né, com mercúrio, assim como o desmatamento, pressão sobre recursos hídricos, doenças. Então você percebe que, apesar da Constituição brasileira prever, né, a reserva indígena, né, para proteger essa etnia, mas, né, você entende que somente esse papel da Constituição não consegue preservar e protegê-los, principalmente do garimpo ilegal. Exatamente. E nós vamos trazer uma outra etnia, um outro povo aqui, que são os Ticuna, né? A população Ticuna, aí o grupo dos Ticuna tem uma população de 57 mil, né, pessoas, indivíduos, a maior parte indígena no Brasil, porque eles também têm em países aqui da Amazônia, né, da Amazônia internacional. A língua falada é o Ticuna, né? A localização, eles localizam aqui no Amazonas, no Alto Solimões. E quais são os desafios que esse povo enfrenta? Aí os conflitos fundiários, né, a questão da terra, a luta pela terra, exploração de madeireira, né, nos seus territórios, falta de acesso à saúde e educação, né, uma educação diferenciada. Então esse povo tem
tem os seus problemas, que são esses que nós relatamos aqui. A gente traz então para mostrar como que essas etnias, elas têm aí problemas, têm, né, a sua cultura, a sua vida aí, mas elas estão sofrendo aí essas questões devido à nossa sociedade envolvente, né? Maravilha. Além dos ticuna, nós temos os munduruku, né, que apresentam uma população em média de 14 mil. Né? A língua é uma língua que advém do tupi, né? A língua munduruku. A localização dessa etnia fica ali pelo sudoeste do Pará, tá? Ao norte do Mato Grosso. E os desafios que são vividos pelos munduruku estão mais relacionados às hidrelétricas, tá? Assim como o garimpo também, né? Contaminação dos rios, criminalização de lideranças. Então você percebe que além das diferenças territoriais, culturais, os desafios são diferentes justamente por causa, né, do desejo de determinadas, como podemos dizer, de determinados elementos da economia, né, que estão interessados em particularidades do território, na exploração, né, das particularidades dos territórios. Então, além dessa diferença, né, cultural e dessa diversidade, cada etnia convive com desafios diferentes. Exatamente. E agora nós vamos apresentar uma outra etnia, que é a etnia Kayapó, né? A etnia Kayapó, eles se autodenominam como Mebegorê, né? É difícil de pronunciar. Esse é o nome que eles se auto-intitulam, né? Se autodenominam, mas são conhecidos como Kayapó. A população deles aí é de 12 mil, né? 12 mil indivíduos. A língua falada é o Kayapó da família G, né? Dentro dos troncos das línguas de indígena brasileira. Se localizam ali no sul do Pará e norte do Mato Grosso, né? E tem como desafios, né, como todos os outros, a questão do desmatamento, né, aí é o avanço da chamada fronteira agrícola, né, da soja e do gado, o problema da grilagem, né, que é aí a tomada das terras aí, né, e pelos projetos de mineração, né, também aí são exemplos dos desafios que essa população enfrenta, né? Além das doenças, né, do contato com a sociedade envolvente, que traz aí doenças e questão de alcoolismo, etc. Né? Maravilha. Assim como os Kayapó, nós temos também os Axaninka, tá? Que apresentam uma população em média de 2 mil pessoas, né? Os Axaninka estão divididos, né? Uma parte no território brasileiro, mas, né, os Axaninka, eles estão mais no território do Peru, tá bom? A língua, né, advém da família Arawak, tá? Mas é a língua Axaninka. Eles estão localizados no território brasileiro, mais especificamente no estado do Acre, tá? Fazendo fronteira justamente com o Peru. Os desafios vividos por eles estão mais ligados ao narcotráfico, tá? As invasões de madeireiros e os conflitos justamente, né, fronteiriços ou transfronteiriços. Então você percebe justamente, né, que os Axaninka, eles estão numa região fronteiriça e que convivem justamente com outros desafios, né, principalmente o do narcotráfico. Exatamente. Vamos então agora falar de outra etnia, né, que são os Waimiri Atroari, não é isso? Eles têm uma população hoje de 2.500 pessoas. A língua falada por esse povo é o Waimiri Atroari, da família Caribe, né, um outro tronco de famílias linguísticas do Brasil, dos indígenas brasileiros. Estão localizados no Amazonas, entre Amazonas e Roraima, principalmente na região aí da BR-174, a 174, que foi um problema muito sério, né, que dizimou muita gente aí da população desse povo, na questão da rodovia. E os desafios que eles enfrentam aí, a questão da pressão de grandes obras,
como, por exemplo, as linhas de transmissão de energia, né, que ainda passam por dentro do seu território. Problema de estradas, né, e o histórico de violência que eles sofreram, principalmente na construção da BR-174, não é isso? Perfeitamente. Além, né, desta etnia, temos também a etnia Tenharim, tá? Que apresenta uma população em média de 1.500 pessoas, tá bom? A língua é uma língua que advém, né, do tronco tupi-guarani, e estão localizados mais ao sul do estado do Amazonas. E seus desafios estão, né, ligados às madeireiras ilegais, conflitos com os não indígenas, né, e um problema sério que é a falta de fiscalização. Você sabe muito bem que as características do nosso país, que é um país de tamanho continental, né, e que por muitas das vezes o poder estatal, né, não consegue lidar com a fiscalização. Então, por muitas das vezes, quem sofre são justamente essas etnias que estão localizadas nessas regiões de disputa. Exatamente. Agora vamos ver mais uma etnia, que são os Zoe, né? Uma população pequena aí de 300 indivíduos. A língua falada é o Zoe, né? Também derivado da língua do tronco tupi. Estão localizados no norte do Pará, e os desafios são vulnerabilidade a doenças, pressões de missionários, né? Missionários que entram aí para fazer essa evangelização, e ameaças de invasão. Não é isso, professor? Perfeitamente. Assim como os Marubo, tá? A etnia Marubo apresenta aí uma população em média, tá, de 2.000 pessoas. Apresenta como língua justamente o Marubo, que advém da família, né, do tronco linguístico Pano. Estão localizados no Vale do Javari, tá, aqui no estado do Amazonas. E os principais desafios vividos são o isolamento, né, as doenças e os conflitos com os pescadores ilegais. Então você percebe justamente essa pressão do não indígena, e uma pressão até que mercadológica em explorar os recursos, desconsiderando, né, aqueles que de fato necessitam e convivem, né, com a natureza. Então você percebe justamente que, de um modo geral, esse mercado, essa visão mercadológica, exploratória, predatória, né, que impõe condições, né, de violência, de doenças e etc. Muito bem. E vamos então para mais uma etnia, para mais um povo, que é o povo Corubo, né? População também é uma população pequena, né? A população é de 150 indivíduos, né? São parcialmente isolados, né? Vivem voluntariamente isolados, porque querem fugir da sociedade envolvente. A língua falada por eles é o Corubo, da família do tronco Pano, né? Estão localizados aí no Vale do Javari, no Amazonas, não é isso? E os desafios enfrentados por esse grupo, né? por esse povo, são aí os riscos, né, de genocídio por invasores e epidemias e doenças, né, causadas exatamente pelo contato com a sociedade envolvente, e toda a questão da problemática aí, da questão dos invasores, né, das suas terras, etc. Não é isso, professor? Então a gente deu aqui um panorama de alguns povos, claro, que nós temos uma infinidade de outros povos aqui, né? Temos aí os Apurinãs, tem outros grupos aqui na Amazônia, que nós não deu para colocar tudo aqui na aula, né? E agora nós vamos falar, professor, alguns dados sobre os povos originários, algumas observações aí, não é isso? Maravilha. Então vamos aqui tratar alguns dados que são importantes para compreender justamente, né, os povos originários da Amazônia. Olha só, em 2022, o norte, né, concentrava cerca de 44,48% da população indígena no Brasil, totalizando, né, 753 mil pessoas em média, né? Então você percebe justamente que o norte do Brasil é a
área diante do nosso território que concentra, né, o maior número de pessoas que estão justamente atreladas à população indígena. Muito bem. Mais outro dado importante, olha, o Amazonas é o estado da federação com o maior número de pessoas indígenas, né, do país, somando 490,9 mil indivíduos, né? 490.900, para ser mais exato, né? Indivíduos. Então, um outro dado aí, só o Amazonas, só o nosso estado do Amazonas. Então você percebe justamente a importância justamente da nossa aula, né? Que é justamente termos e criarmos essa consciência, né, para com o próximo, de respeitar justamente a diversidade, as particularidades. Por muito tempo, né, o estudo, principalmente da disciplina de história, foi um estudo que homogeneizou, né, essas pessoas, os tratou como se fossem um só. Então você percebe que a importância de criarmos a consciência, principalmente, né, para nós que estamos aqui, que vivemos no território do Amazonas, de termos justamente essa consciência e o respeito para com, né, os indígenas, para com os povos originários. Muito bem, vamos ver mais alguns dados aí. Ó. A capital amazonense, Manaus, em 2022, era o município brasileiro com a maior concentração de indígenas, tendo aí 71,7 mil pessoas, né, sendo seguida por São Gabriel da Cachoeira, que fica lá na cabeça do cachorro, né, com 48,3 mil, e Tabatinga com 34,5 mil pessoas. Maravilha, né? Então os municípios que têm maior presença indígena, né? Perfeitamente. Então você percebe que uma característica importante do nosso estado é que há uma concentração justamente, né, na capital do estado. Exatamente. Além de que a terra, né, a terra indígena Yanomami, que fica localizada entre ao Amazonas e Roraima, né, em 2022, era a que tinha o maior número de pessoas indígenas, 27.152 pessoas, né, seguido pela Raposa Serra do Sol, em Roraima, com, né, 26.176 habitantes indígenas, né, e pela Évari 1, né, que fica no Amazonas, com 20.177 pessoas. Então percebemos justamente a importância não somente da nossa aula, né, que foi ministrada, trazendo alguns dados, principalmente a respeito da diversidade dos povos indígenas. E a riqueza cultural que esses povos nos oferecem, porque durante muito tempo foi negado, né, a essa população compartilhar, né, da sua cultura com a cultura envolvente. Hoje está se criando, né, essa percepção de que nós podemos aprender, né, muito, né, com as tradições dos povos originários e até como a questão da preservação da natureza, como que nós podemos preservar, né, a natureza a partir da forma, da cosmovisão que esses povos têm, né, do mundo, e como que eles concebem a natureza, que nós podemos então também aprender e juntos, né, lutarmos aí para preservar a nossa Amazônia, sabendo que nessa Amazônia vivem mais do que animais e florestas, também vivem pessoas. Pessoas, perfeitamente, né? E, né, a nossa aula vem para complementar o momento anterior, né, que tratou desses saberes, e tratamos aqui justamente de alguns dados que são muito importantes, tá bom? E assim, não é isso, professor Josino, encerramos esse nosso momento. Ficamos por aqui, esperamos ter contribuído com essa reflexão sobre a questão da Amazônia e até uma próxima aula, né, professor? Perfeitamente, até uma próxima.